Olá novamente, agora falando com vocês a respeito da República Romana, tá? A República Romana, ela é um período assim mais denso para a história de Roma, é o período onde eles vão realizar as conquistas dos seus territórios, chegando, né, a um domínio enorme por várias extensões da Europa, da África e até do Oriente Médio, tá? Mas todo o Mediterrâneo, que passou a ser também pertencente aos romanos, aí inclusive chamavam de Mare Nostrum, tá? Como eu já falei para vocês, a palavra república, no latim você divide em duas partes, res, que significa coisa, e pública, que é público, né? Ou seja, que pertence ao povo. Então é coisa pública, vai do ano 509 até o ano 27 a.C., tá? Roma era uma cidade-estado já, poderosa, né? Mas ainda não havia conquistado um vasto território. Durante a monarquia, a base econômica de Roma foi estabelecida, que era a agricultura e a pecuária. Porém, quando Roma começa a dominar toda a Península Itálica e que vai se lançar nos mares, Roma passa a ter como principal atividade econômica o comércio, principalmente o comércio de escravos, tá? Então, a escravidão em Roma passa a ser a base econômica deles. Ou seja, significava que a maior riqueza de Roma vinha da escravidão praticada por Roma, tá? No período da República ocorreu a expansão de Roma, como já falei, e o comércio passou a ser a principal prática econômica. Os patrícios se consideravam guardiões de Roma. Daí garantiam-se no poder, dominando o Senado, a Assembleia, a Centuriato e as magistraturas. Lembrando que na República não tem mais a figura do rei, tá? Foi abolido essa figura e vão surgir outros órgãos, outras instituições que vão ficar responsáveis pela administração de Roma, pelo governo de Roma. Sendo que desses órgãos o mais importante, tá? O que mais representava a República era o Senado. Então o Senado agora não é mais só um conselho de anciãos, tá? O Senado pode agora ser formado por pessoas mais jovens, ok? Mas a princípio todos eram patrícios. Depois começam a existir outros grupos dentro do Senado, tá? A Assembleia Curiata desaparece e dá origem à Assembleia Centuriata, que significaria aí agrupamentos de 80 homens, tá? Então seria tipo uma Câmara de Deputados, tá bom? Então a Assembleia Centuriata vai ser formada pelos cidadãos romanos, que a princípio eram só os patrícios, porém depois os plebeus também passaram a ter o direito de participar, se tornaram também cidadãos. Então ampliou o leque aí de cidadania dentro de Roma, tá? A princípio só patrícios, depois esse leque vai se abrir, vai se estender para outros grupos. E as magistraturas, tá? Que eram os que botavam a mão na massa, né? Eram os que realizavam a administração prática de Roma, tá? Depois vou falar um por um desses magistrados, eram vários. Aí o Senado romano, né, uma representação deles, todos eles vestiam essa túnica branca e uma toga por cima. A toga é tipo esse tecido, tá? Que ficava enrolado acima da túnica deles, tá? Em cima, aliás, não acima, em cima da túnica deles, tá bom? Todo senador tinha o direito de vir para o centro aqui e falar, ou parlar, né? É o parlamento, ou seja, o local onde eles vão falar, vão expressar suas ideias, vão defender os seus projetos de lei, tá bom? Todos eles tinham esse direito. Era o principal órgão e o mais poderoso de Roma, tá? Então o senador era um cargo, né? Vamos dizer assim, era um cargo importantíssimo para os romanos. O Senado, uma vez eleito senador, ele tinha um mandato vitalício, ou seja, ele governava por toda a vida, tá? Ou seja, ele passava a ser senador até o fim da vida dele. Uma vez morto, eles faziam eleição para um próximo senador ocupar o cargo daquele que havia falecido.
fiscalizavam as finanças, tá? Qual a função do Senado? Fiscalizar as finanças, ou seja, o dinheiro com o que está sendo gasto, tá? Quanto de tesouro, de riqueza entrou em Roma, eles que faziam essa fiscalização do Estado, tá? Para ver se o magistrado está gastando dinheiro direitinho. Mas havia muita corrupção em Roma, gente, muita, tá? Não era pouca, não, havia muito senador corrupto em Roma. E decidimos sobre guerra e paz. Então, Roma vai entrar em guerra? Quem que vai decidir? É o Senado, juntamente da Assembleia Centuriata, ela também era convocada. Tá? Vai decidir que se vai ter paz? Senado, basicamente o Senado. A questão da guerra, o Senado com um conselho da Assembleia Centuriata. A Assembleia Centuriata, ela vai substituir a Assembleia Curiata, e lá eles também decidiam sobre a questão de guerra, que eu já falei para vocês. E escolhia a Assembleia Centuriata, ela tinha a obrigação de escolher os magistrados, eram eles que faziam a eleição para quem vai compor o cargo de magistrado. E aprovava as leis. Então, o Senado, ele elabora as leis, e a Assembleia Centuriata vai dizer se essa lei vai funcionar, vai ser aprovada ou não, tá? Então, é a Assembleia Centuriata que tem esse poder em suas mãos. Eu falei para vocês que os plebeus não possuíam direitos políticos, né, na monarquia. Que durante a República, os plebeus vão conquistar esses direitos, tá? Por exemplo, por volta do final do século VI e o século V, durante todo o século V, os plebeus passaram por várias revoltas, tá? Então, os plebeus, eles começaram a perceber, gente, o quão importante eles eram. Primeiro, eles começaram a perceber que eles eram a grande maioria de Roma. Segundo, eles percebiam que Roma enriquecia com o trabalho deles. Então, o que acontece? Eles percebem quão importante eles são, que sem eles, Roma não seria aquela potência toda. Inclusive, o exército romano, né, que começa a ser formado aí, dependia ainda muito dos plebeus. Então, os plebeus, muitas das vezes, como Roma vivia em guerra, os plebeus, muitas das vezes, tinham que deixar o seu serviço, tinham que deixar sua casa, sua propriedade, para ir lutar as guerras de Roma. Então, os plebeus, eles perceberam que eles tinham muitos deveres e nenhum direito. Então, eles pensam o seguinte: bom, a gente é a maioria, Roma precisa muito da gente. Então, é o seguinte, ou eles negociam com a gente, nos dão alguns privilégios, alguns direitos, tá? Ou então a gente vai se recusar a lutar por Roma, vai se recusar a trabalhar em Roma, e aí vai prejudicar Roma. E foi o que aconteceu. Então, uma das maneiras deles conquistarem direitos era pressionando os patrícios para que eles criassem leis para que pudessem dar direitos políticos para os plebeus. Por exemplo, quando os patrícios não quiseram negociar com os plebeus, houve um momento em que eles se retiraram de Roma e se estabeleceram num acampamento próximo ao Monte Sagrado, que era um monte próximo a Roma. E eles falaram o seguinte para os patrícios: vocês não querem nos dar leis, então vamos fazer o seguinte, a gente vai se recusar a trabalhar para Roma e a lutar por Roma. Os patrícios achavam que podiam levar Roma sem os plebeus. Falaram: pela gente vocês podem ficar aí, tá? E o resultado foi o seguinte: os plebeus, passa o tempo, Roma entra em guerra, o que era comum para eles, tá? Entra em guerra e os patrícios estão defasados, né, com o seu exército, precisando de gente para compor aí um número de soldados. E eles vão requisitar a mão de obra ou, né, os soldados plebeus para lutarem. E aí os plebeus vão falar: não, nada feito, vocês não querem negociar com a gente, então a gente não luta por Roma mais. Os patrícios se vê com a corda no pescoço, né, ou negociava com os plebeus ou ia perder a guerra. Então eles falaram: não, tudo bem, vamos negociar. E aí surgiu as primeiras leis que beneficiaram os plebeus, que foram as leis por escrito, porque Roma tem. Então, tinha leis orais, e os patrícios interpretavam essas leis conforme bem entendia. Aí foi criado as leis por escrito, então estava lá no papel, é aquilo, pronto, e acabou. Então,
tem que seguir o que está no papel, não o que os patrícios estão dizendo, entenderam? E aí surgem as primeiras leis, as leis das 12 tábuas, e depois vieram outras leis que vão beneficiar os plebeus, tá? Por exemplo, foi criada uma lei que criava o cargo de tribuno da plebe. Era mais um cargo na magistratura. O tribuno da plebe, o que era ele, Sora? Ele era uma espécie de... Ele era um representante dos plebeus. Então, vamos imaginar, né, que todos nós sejamos plebeus e que dentre nós a gente vai escolher um de nós. E esse cara vai se tornar o tribuno da plebe. Esse cara, ele vai ficar lá no Senado romano, ouvindo as propostas de leis dos senadores, que a maioria eram patrícios. E aí o que acontece? Esse patrício vai chegar uma hora lá, vai criar uma proposta que pode ser que prejudique os plebeus. Quando isso acontecia, o tribuno podia se levantar e vetar a lei, ou seja, essa lei não ia para a Assembleia Centuriata, porque o tribuno da plebe dizia, olha, essa lei está prejudicando os plebeus nisso, 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 então ele tem o direito de veto. O cargo de tribuno da plebe era tão importante, tá, que junto dessa lei de criação do cargo, dizia o seguinte, que o cargo dele tinha que ser respeitado, tinha que fazer valer, e que se alguém tentasse contra a vida do tribuno da plebe, ele receberia como punição a pena de morte. Tamanha a importância do cargo do tribuno da plebe. Então, toda a lei, a partir da criação do cargo do tribuno da plebe, que existia, que fosse prejudicial aos plebeus, não passava, porque o tribuno vetava, tá? Essa era a função principal dele. Depois, com o tempo, passou a ter mais tribunos da plebe. Ao invés de um cargo só, teve vários outros tribunos, tá? Acesso à Assembleia Centuriata. Foi criada uma lei que garantia aos plebeus o acesso de participar da Assembleia Centuriata, ou seja, ele podia ser escolhido pelos plebeus para representar os plebeus lá na Assembleia Centuriata, com a mesma função dos outros, tá? Foi criada uma lei que dava direito de plebeus e patrícios se casarem. Até então era proibido, tá? Patrícios e plebeus não podiam se casar. Patrício casava com patrício, plebeu casava com plebeu, tá? E não misturava os dois grupos. A partir dessa lei, eles ganharam esse direito. O fim da escravidão por dívidas. Então, foi criada a lei que aboliu a escravidão por dívidas, o que beneficiou muitos plebeus que eram pobres, né, que ficavam endividados, não tinham como pagar sua dívida e viravam escravos. Com essa lei do fim da escravidão por dívidas, o que acontece? Essa lei, além de libertar o escravo que ficou escravo por causa da dívida, ele também recebia a propriedade. Caso ele tivesse uma pequena propriedade, ele perdeu por causa da dívida, ele recebia de volta essa propriedade, tá? Voltando a produzir, tendo condições de produzir. E a partir daí eles tiveram esse acesso às leis e passaram a ser considerados cidadãos. Não de primeira classe, como os patrícios, mas cidadãos de segunda classe, tá? E alguns participando aí lá do alto escalão do governo, tá? Como tribuno da plebe. Aí são os grupos que formavam os magistrados. O magistrado é quem? É o cara que vai administrar Roma, na prática, tá? Então vão existir o cônsul, eram 2 cônsules, tá? Então 2 cônsules formavam o governo administrativo de Roma. Os 2 cônsules, eles vão entrar no lugar do rei, tá? Então eles eram responsáveis pelo comando do exército em tempos de guerra, além de presidir o Senado e os comícios. Por que tinha 2 cônsules? Em caso de guerra, um cônsul assumia o comando do exército, tá? Juntamente dos seus generais. E o outro ficava em Roma, presidindo o Senado e os comícios que era a Assembleia Centuriata, tá? Os pretores, quem são eles? É tipo um juiz. Então eles vão ficar responsáveis pela prática da justiça em Roma. O cara cometeu um crime, ele ia diante de quem? Do pretor, tá? O pretor que ia julgar o crime dele. E havia 2 tipos de pretores. Um que era o urbano e o outro que era o peregrino.
O urbano ficava dentro da cidade de Roma ou dentro das cidades controladas por Roma. E o peregrino é que ficava no campo, no mundo rural. Tá? Haviam os questores, cuidavam do tesouro público, tá? Ou seja, eram os caras responsáveis pela cobrança dos impostos, eram os caras responsáveis para liberar o dinheiro para uma obra, tá? Então ele era responsável pela grana que entrava em Roma. Os edes, tá? Eles tomavam conta dos serviços públicos. Então, por exemplo, precisa trazer água para Roma. Quem que é o responsável por isso? É o edes. Precisa abastecer o mercado, está faltando trigo. Quem é responsável por isso? O edes, tá? E também pela segurança de Roma, para ver se o cidadão está cumprindo as leis direitinho. Tá bom? O censor. O censor não existia o tempo todo, era praticamente, acho que de cada 5 anos, eles nomeavam o censor. O censor ele fazia a contagem da população, tá? E mantinha o controle da conduta do cidadão, supervisionando as despesas públicas também. Então ele meio que auxiliava o edes, tá? Então esses são os cargos de magistrados, acrescentando aí o tribuno da plebe, tá? Que não ficava lá no setor dos magistrados, ficava no Senado. A República Romana e as suas conquistas, tá? A expansão territorial ela começa por volta do século final do século IV, mais do século III a.C., quando eles vão conquistar a princípio a Península Itálica. Então eles vão empreender guerras contra os etruscos, contra os outros grupos italiotas e contra os gregos. Quando chega no começo do século III a.C., eles já tinham dominado a Península Itálica. Então, a península já estava sob o domínio deles, e isso significa o que na prática? Que todo esse território dominado por Roma, né, conquistado por eles, vai ser obrigado a enviar parte da sua produção para Roma, e por causa das constantes guerras, havia muitos prisioneiros de guerra. E esses prisioneiros de guerra viravam escravos. Isso não mudou, tá? Então, constantemente entravam escravos dentro de Roma por causa disso. Então, aumentou muito o número de escravos em Roma. Muito, muito, tá? Era tanto escravo em Roma que qualquer pessoa com pouco mais de dinheiro conseguia comprar um, tá? Roma enriqueceu enormemente. O comércio foi ampliado por causa do acesso aos diferentes produtos das regiões conquistadas. Então, essas regiões que foram conquistadas, os produtos que eles tinham passam a ser comercializados por Roma. Então, o comércio se intensifica, o comércio fica muito amplo, tá? E passa a ser extremamente dinâmico, trazendo uma grande riqueza para Roma, além de toda aquela riqueza proporcionada com a exploração dos escravos. E, porém, diante disso tudo, os pequenos agricultores, que eram plebeus, foram empobrecendo ainda mais, porque eles não conseguiam competir com aqueles grandes proprietários de terra, que produziam muito, muito. Então, eles não tinham como competir, não conseguiam vender os seus produtos e ficaram cada vez mais pobres, ao ponto de muitos perderem a sua propriedade e ser obrigado a mudar do campo e viver na cidade, como uma mão de obra explorada, tá? E aqui nós temos um mapa mostrando para vocês as conquistas romanas. A princípio, a Península Itálica, tá? Durante o século V e IV a.C., essa parte somente, tá? E durante o século III, toda a Península Itálica, como eu falei para vocês, a.C. E depois, né, século II e século I a.C., eles vão ampliar as conquistas, chegando até esse território todo colorido que vocês estão vendo no mapa, tá? Então, o Império Romano é todo esse território aqui, ó, que vocês estão vendo entre a linha vermelha, tá bom? Então, aqui, ó, Oriente Médio, tá? Todo o norte da África, todo o mar Mediterrâneo e uma grande extensão da Europa, inclusive chegando nas ilhas britânicas aqui, tá bom? Gente, se tiverem dúvida, façam as perguntas pelo Zap que eu estarei respondendo para vocês. Fiquem com Deus, até lá!